Em Mateus 13, 24 em diante, Jesus conta uma parábola para o povo, dizendo: o reino dos céus é semelhante como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e foi embora. Sobre esta parábola eu separei 8 lições para nossa edificação. Leia a passagem que começa em Mateus 13, 24 e é explicada em Mateus 13, 36. E confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: não durma na seara do Senhor. Irmãos, o versículo de número 25 diz que os homens dormiram, e foi na hora que eles dormiram que o inimigo aproveitou e semeou o joio no meio do trigo. A verdade é a seguinte: é quando nós dormimos na fé e deixamos de vigiar com toda a nossa força, a nossa vida espiritual, é nessa hora que o inimigo semeia o joio no meio do trigo. Não podemos dormir na fé, precisamos estar vigilantes para que as heresias não entrem, para que a friagem espiritual não tome conta do nosso coração, para que nada desse século consiga nos seduzir. Sua vida é uma seara, sua família é uma seara, sua comunhão, seu ministério com Deus é uma seara. Então, não durma. O inimigo está esperando, irmãos, só uma distração sua. Ele está esperando só você dormir para semear o joio no teu coração. 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E em Mateus 26:41, Jesus disse o seguinte: vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segunda lição: falso crescimento. Irmãos, o joio, ele representa o crescimento daquilo que é falso. E um dos meios do maligno atacar a obra de Deus é por meio do falso crescimento. Não tem problema nenhum a igreja crescer em quantidade. A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia em quantidade. Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos na igreja. Porém, o que não faltava na igreja era qualidade. O crescimento verdadeiro, irmãos, é aquele que está ao lado está lado a lado com a qualidade. Quando a igreja cresce sem qualidade, ela apenas incha. A igreja não pode crescer só na horizontal e não crescer na vertical. Esse é o grande perigo, a vertical com Deus, não crescer na vertical com Deus. Senão, ela nunca será uma igreja relevante para a sociedade. Que haja crescimento na sua vida, mas não deixe de haver aumento das qualidades de Deus em você. Se você acha que cresceu, mas passou a depender menos de Deus, esse é um sinal do falso crescimento. O verdadeiro crescimento com Deus é aquele que te faz ser mais dependente dele e mais sensível à causa do próximo e mais sensível à voz do Espírito Santo. Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Primeiro se fortaleça na fé e depois cresça. Terceira lição: a diferença está no conteúdo. Irmãos, uma lição muito importante que eu aprendo, que eu considero muito importante também sobre o joio e o trigo, é que o joio não tem conteúdo. O joio é trigo só por fora. Por dentro, ele é oco, ele é vazio. O joio não passa de uma palha.
O joio não passa de uma imitação do trigo. O joio só tem aparência, assim como o trigo tem conteúdo. Nós precisamos entender e jamais se esquecer que o que nos faz ser servo de Deus, o que nos faz ser trigo na seara do Senhor, é o conteúdo do céu que nós carregamos dentro de nós. Cuidado com o seu conteúdo, cuidado com o que você leva dentro do coração. Amém? O que define que se somos joio ou trigo não é a nossa aparência, mas sim a nossa essência, é o que carregamos do céu de Jesus dentro de nós. Isso que define. Deixe que Jesus te esvazie de tudo aquilo que não é dele e coloque o conteúdo do céu dentro de você. Você é trigo e trigo tem conteúdo do céu para alimentar outras vidas. 1 Samuel 16, 7. Não considere a aparência nem a altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, amém? O que está por fora, mas o Senhor vê o coração. Quarta lição: o joio não se inclina, irmãos. Pelo fato do joio não possuir semente, ele não se inclina, ele não pesa, amém? Ele fica reto. Já o trigo, por causa do peso da semente, ele se inclina, ele se dobra. A semente do trigo é o fruto que ele dá. E um deles é se inclinar para Deus. Só quem tem o fruto da fé, irmão, se inclina. Se inclinar é reconhecer a soberania de Deus. Se inclinar é ter a humildade para reconhecer que errou. O trigo é conhecido pela sua capacidade de se inclinar ao que é bom. Ele se inclina porque tem conteúdo. Se incline para Deus, se incline para a palavra de Deus. E quando você errar, se incline reconhecendo que errou. Quinta lição: não seja um trigo com atitudes de joio. O joio aponta, irmãos, para tudo aquilo que é falso, como a falsa aparência, falsa piedade, falso evangelho. E ele também aponta, irmãos, para as coisas ruins que deixamos crescer dentro de nós. Assim como no meio daquela seara o joio cresceu no meio do trigo, nós precisamos, como searas do Senhor, vigiar em todo tempo para que coisas ruins não cresçam dentro de nós. Se policie todos os dias, se cobre todos os dias e peça a Deus para que te dê a vigilância necessária para guardar o seu coração de toda atitude que te faça parecer com joio, amém? Toda atitude que possa brotar no seu coração e externar em suas atitudes. Salmo 139, versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho bom, pelo caminho eterno. Que Deus nos alerte até sobre aquilo que a gente acha que é certo, mas que na verdade é nocivo para a nossa alma ou nocivo para nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Que a sua oração de todos os dias seja essa aqui, ó. Me ajude, Senhor, a ter atitudes de trigo, em nome de Jesus. Sexta lição: Deus não erra no diagnóstico. No versículo de número 30 diz que no tempo da colheita o joio será arrancado primeiro, amarrado em feixe para ser queimado. E depois, irmãos, o trigo será colhido e colocado no depósito, diz lá o versículo. Deus sabe quem é o joio e sabe quem é o trigo. O dia da colheita será o dia da vinda do Senhor. E nesse dia, Jesus tem um diagnóstico correto de quem é o joio e quem é o trigo. A colheita não é agora. Então, só essa palavra já basta para a gente descansar o nosso coração em Deus em relação às atitudes dos joios e continuar nossa caminhada com Jesus.
para de parar por causa da atitude do joio. Deus sabe, Deus está vendo, Ele sabe dar o diagnóstico correto. Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem muita gente aí abandonando Jesus por causa das atitudes erradas que os joios estão produzindo. Tem muito trigo deixando a seara, se entristecendo e saindo da igreja por causa das atitudes dos joios. Mas fique em paz. É necessário que o joio cresça até que chegue o dia da colheita. Enquanto isso, vai fazendo a obra, vai sendo trigo na seara do Senhor, porque tem um celeiro do céu te esperando no dia da colheita. 7ª lição: não arranque ninguém. Amém? No versículo 28, os servos perguntaram para o Senhor: o Senhor quer que a gente arranque o joio? E no versículo 29, o Senhor responde: não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão correr o risco de também tirar o trigo junto. A atitude, irmãos, de arrancar não cabia aos servos, mas ao Senhor. Por isso não cabe a nós classificar ninguém como joio ou como trigo, mas só Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Deus não nos autorizou a arrancar porque os nossos critérios de avaliação são passíveis de erro. Correríamos sério risco, o perigo, de arrancar o trigo como se fosse joio. A separação, irmãos, só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Eu não estou dizendo que a igreja não precisa ter disciplina. A disciplina é bem-vinda entre nós, amém? Mas nós não podemos julgar quem é trigo e quem é joio. 8ª lição: o joio é arrancado, mas o trigo é colhido. Irmãos, o joio é uma erva daninha. Erva daninha não se colhe, se arranca e queima, mas o trigo é colhido por ser uma planta frutífera e plantado pelo Deus da seara. Jesus disse, irmãos, em João 15:2, que todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta e limpa todo aquele que dá fruto para que produza mais fruto ainda. O que impede, irmãos, o corte são os frutos. Amém? Que você seja uma árvore frutífera na seara do Senhor para não precisar ser cortado naquele dia. Mateus 3:8 nos deixa um conselho dizendo: produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Os frutos bons revelam a nossa conversão e arrependimento diante de Deus. Naquele grande dia o Senhor te colherá para o céu. Até lá, fique firme na presença do Senhor. Deus só vai arrancar e queimar quem não tem fruto. Deus só arranca e queima o joio. Por isso que lá em Mateus 15, que acabamos de ler, diz que ele poda, amém, para que dê mais fruto ainda, mas arranca e corta aquilo que não dá fruto. Deus continue te abençoando e que esta palavra continue falando ao seu coração. Receba essa palavra aí, meu irmão. Deixe o seu comentário e que Deus continue te abençoando.